Muito bom dia. Vamos então dar início à nossa audição. Eu começo por saudar a senhora relatora Ana Palés Narváez, bem como a sua assistente, a Sara Cassas, e saudar, obviamente, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, na pessoa das minhas estimadas amigas, permitem que vos saúde assim, tendo em conta que já nos conhecemos há muito tempo, Ana Sofia Fernandes, Presidente, e Alexandra Silva, Coordenadora de Projetos. E, portanto, sejam mais uma vez bem-vindas a esta casa que tão bem conhecem e bem-vindas à Subcomissão para a Igualdade. A senhora Presidente Isabel Moreira, hoje, infelizmente, por motivo de força maior, não pôde estar e pediu-me que pudesse, então, coadjuvar na presidência e na gestão dos trabalhos. E, portanto, em nome da Subcomissão, o nosso muito obrigada pela vossa presença e saudar-vos desde já. Estão aqui na Subcomissão da Igualdade representados os partidos que passo então a identificar. Temos da parte do Partido Socialista a senhora deputada Patrícia Faro, bem como a senhora deputada Marta Freitas. Temos da parte do Partido Social Democrata a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira e temos da parte do Partido Comunista Português a senhora deputada Alma Rivera e o nosso representante masculino, o senhor deputado Bruno Nunes do Chega, que eu também saúdo. E, portanto, estas são as forças políticas que estão aqui representadas até ao momento nesta audição. Um conjunto só de informações prévias. Em primeiro lugar, portanto, esta reunião é extraordinária porque à quinta-feira nós nunca podemos ou não temos a oportunidade de fazer reuniões nem trabalhos parlamentares, porque é o dia dedicado às reuniões dos grupos parlamentares e, portanto, por isso tentámos que fosse um pouco mais cedo, porque estamos todos nessa contingência de termos que depois fazer as reuniões dos grupos parlamentares que são neste dia regimental. Nessa circunstância, a nossa limitação é a que conhecem e a grelha de tempos também é a que conhecem. Por isso, as nossas convidadas e a senhora relatora Ana Narváez têm 10 minutos para fazer uma apresentação global daquilo que nos traz aqui hoje, que é conhecermos as observações finais do Estado português do Comitê da nossa Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. É o 10º relatório periódico e é muito importante, tendo em conta que nos aponta caminhos, identifica o quanto percorremos, os aspectos positivos, a evolução que tivemos, mas também nos aponta recomendações para os aspectos mais desfavoráveis, mais negativos e que é preciso melhorar e é preciso aperfeiçoar. Daí a importância de estarmos hoje com a senhora relatora, que também sabemos que é o dia que tinha para estar aqui disponível igualmente. Posto isto, e mais uma vez saudando a vossa presença e a importância deste relatório periódico para Portugal, passo de imediato a palavra então à senhora relatora, 10 minutos, os grupos têm 4 minutos e depois dos grupos colocarem as perguntas e apreciações, mais 10 minutos finais. Tudo compreendido? Muito bem. Tudo compreendido. Muito bem. Senhora relatora, mais uma vez, bem-vinda à Assembleia da República, bem-vinda à Subcomissão de Igualdade e estaremos a ouvi-la com toda a atenção que esta matéria exige e requer. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Es un honor inmenso para mí estar ante esta comisión invitada, además por la Plataforma Portuguesa de Mujeres, para presentarles muy rápidamente las observaciones finales que el Comité CEDAW de Naciones Unidas le ha hecho a Portugal en relación con su 10º examen periódico, para lo cual ha elaborado, como consecuencia de ese informe, el Comité ha elaborado estas observaciones finales. La primera cosa que me ha sorprendido y que yo sugeriría que ustedes tomaran en consideración es el hecho de que en el párrafo 45 de esas observaciones finales se le pide al Estado parte de la CEDAW que traduzca al portugués las observaciones finales y las difunda ampliamente, algo que seguro está en proceso de realizarse, pero que sería bueno que realmente se contara con este documento que yo voy a presentar muy rápidamente directamente en portugués. Como digo, el examen tuvo lugar el 14 y el 15 de junio de este año y las observaciones finales se publicaron a final de junio y
tendrían, las observaciones finales tienen una parte en el documento, una parte de aspectos positivos que el Comité ha reconocido sobre la política pública y legislación de Portugal. Como no tenemos tiempo, yo simplemente les digo que hay todo un listado de los aspectos positivos en la reforma legislativa e igualmente el listado de todos los avances en general que se han dado con respecto a la política pública. Sobre lo que, sinceramente, les felicito pues efusivamente, porque me parece que son avances muy importantes. ¿Cuáles son, sin embargo, los principales motivos de preocupación? Pues bueno, en términos generales, ustedes van a ver que los motivos de preocupación se van especificando en línea con el articulado de la CEDAW, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Todo este análisis que estamos haciendo hay que tomarlo en consideración desde 2015, que fue la fecha en que Portugal fue revisada por el Comité CEDAW la última vez. Entonces, en relación, por ejemplo, comenzando, en relación con la aplicación de la Convención en las regiones autónomas de las Azores y Madeira, el Comité ha expresado preocupación porque realmente se ve una disparidad a la hora de garantizar los mismos derechos y las mismas oportunidades de las mujeres en esas zonas con respecto al resto de la población aquí en el continente, y, por tanto, hace una serie de recomendaciones, particularmente, pues, por ejemplo, en relación con Madeira, en donde se está diciendo que, por ejemplo, también la ley de participación de hombres y mujeres en todo el proceso electoral, en las cuotas que tienen para la composición de esta representación paritaria, también se debe hacer extensiva allí, del mismo modo que se tiene que establecer en Madeira pues una dirección regional de igualdad con recursos humanos y económicos suficientes. En relación con la definición de igualdad y no discriminación, que son los párrafos 10 y 11, les tengo que decir que, en términos generales, el Comité está preocupado porque la Convención CEDAW no se conoce en el Estado parte, su protocolo facultativo tampoco. De hecho, por ejemplo, no ha habido nunca, jamás, históricamente, ninguna comunicación individual de ninguna persona de Portugal que haya llegado al Comité, pese a que existe el protocolo facultativo, y, entre otras cosas, es porque no se conoce, tampoco se conocen bien las recomendaciones generales que hace el Comité, y esto, al final, lo que hace es invisibilizar la Convención aquí en el Estado parte. Igualmente, el Comité está preocupado porque, aunque sí que se ha avanzado muchísimo en legislación y políticas de igualdad y no discriminación, particularmente incluso identificando formas de discriminaciones múltiples y agravadas o de discriminación por asociación, en el fondo lo que se va viendo es que el concepto de sexo ha sido sustituido directamente por el de género, dándole casi que el mismo significado, de forma que ha ido causando un paulatino retroceso en el reconocimiento y en las medidas específicas a favor de la igualdad y no discriminación de las mujeres. Esto es una llamada de atención que hace, yo creo, importante el Comité, porque, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en distintos artículos. Entonces, sobre cada ámbito de preocupación, el Comité después plantea una serie de recomendaciones. En el acceso a la justicia, ¿qué ve el Comité? Pues que efectivamente se ha avanzado, es importante pues que se han tomado medidas muy importantes, pues, por ejemplo, el derecho a la asistencia legal gratuita de determinados grupos desfavorecidos, de personas que son víctimas de discriminaciones y de violaciones de derechos. Todo eso está fenomenal. O que exista una comisión, por ejemplo, para la protección de esas víctimas con medidas de indemnización, lo que está muy bien. Pero ¿qué se observa? Pues que las mujeres de grupos más desfavorecidos no pueden acceder, particularmente, por ejemplo, las mujeres romaníes no acceden, no se benefician, incluso
las mujeres tienen muchas dificultades para poder optar a la asistencia legal gratuita porque los procedimientos administrativos son muy complicados y no cuentan con información suficiente. Por tanto, ahí hay toda una serie también de recomendaciones que se hacen. El Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer, ¿qué ve el comité? Pues ve que realmente la Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género tiene un mandato muy amplio, no específico de los derechos de las mujeres, tiene un mandato muy amplio y además de que tiene ese mandato amplio, realmente se solapa en algunas cuestiones con, por ejemplo, actividades o responsabilidades que también tiene la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, todo el tema de lo que es la tramitación de las quejas individuales, ¿no? Hay ahí un solapamiento. Esa Comisión de Ciudadanía e Igualdad, además, que se dedica ahora a otras muchas cuestiones, poco a poco ha ido desintensificando su atención específica sobre las cuestiones de la mujer. De hecho, por ejemplo, en su Consejo Rector no existe un órgano específico de participación de las organizaciones de mujeres. Tengo que decir aquí que el Estado parte tiene una serie de obligaciones con respecto al artículo 3 de la CEDAW, en relación a el punto focal para todas las políticas de igualdad de género de las mujeres. Y ahí también el comité hace toda una serie de recomendaciones. En relación con las medidas especiales de carácter temporal, que están recogidas bajo el artículo 4, se ve que el Estado no las utiliza. Las utiliza en temas de cuota, sobre todo para esa participación en la composición de, del Gobierno, de esta Cámara, de otros consejos de administración de empresas que cotizan en bolsa, pero realmente incluso no hay un seguimiento claro de si se cumple o no se cumple, y cuando además no se cumplen las sanciones que se imponen, no son disuasorias para que realmente sean efectivas, ¿no? También, por ejemplo, el comité está preocupado porque no se utilizan las medidas especiales de carácter temporal para otros grupos desfavorecidos de mujeres, como establece la Recomendación General número 25 a propósito de esta cuestión. Y, en ese sentido, le está pidiendo al Estado que las utilice, estas medidas especiales de carácter temporal, no solamente en relación a lo que es la política de igualdad de género, sino en relación a otras políticas que, sin ser de igualdad de género y derechos de las mujeres, tienen una especial importancia para las mujeres en general. En relación con los estereotipos discriminatorios contra las mujeres, el comité, por ejemplo, sí que también pone en valor todo el adelanto que se ha hecho, el avance que se ha hecho en la legislación y en la política para luchar contra estos estereotipos. Sin embargo, sigue expresando su preocupación, por ejemplo, de que todavía existe el acoso en los medios de comunicación que reciben las mujeres, por ejemplo. Es importante que se considere igualmente, entre otras cuestiones. Aquí se insiste en esa falta de falta de comprensión adecuada entre las cuestiones entre el género y el sexo, lo que provoca esa invisibilidad y esa falta de medidas concretas para luchar contra estos estereotipos discriminatorios contra las mujeres. En relación con las prácticas nocivas, ¿qué se observa? Pues se observa que el Estado ha avanzado de forma importante en el tema de mutilación genital femenina o en el tema, por ejemplo, de matrimonios forzados, pero tiene cuestiones pendientes. ¿Qué cuestiones pendientes? La esterilización no consentida, que se sigue dando, se sigue permitiendo, incluso pese a que se trata del artículo 39 del Convenio de Estambul. O, por ejemplo, de que el matrimonio precoz, el matrimonio infantil, que sucede sobre todo en niñas romaníes, se sigue permitiendo porque está previsto en la posibilidad de contraer matrimonio
desde los 16 años. Esto va en contra directamente de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Tengo que decir, además, que pese a que existe esa comisión para indemnizar a las víctimas de este tipo de prácticas nocivas, realmente apenas existen casos de estas mujeres que son víctimas de estas prácticas que acceden a esas compensaciones. Entonces, eso también se tiene que vigilar. En relación con... O tempo terminou, mas pode continuar o raciocínio, pode concluir o raciocínio. Mais uns segundos, senhora relatora. Sim. Pode continuar. Só estou a dizer que o tempo já passou, mas pode continuar mais un... Perdone, muy rápidamente. Un segundo. Muchísimas gracias por su comprensión. En relación con la violencia de género contra la mujer, el comité está preocupado porque no se reconoce el feminicidio específicamente como un delito. No hay una política clara, contundente, legislativa sobre la violencia contra la mujer. Ese concepto concreto no está reconocido porque los datos no se desagregan de violencia contra las mujeres, no están desagregados por sexo, por la relación de la víctima con el perpetrador de la violencia y otros factores relevantes, o porque no existe esa coordinación entre los tribunales, por ejemplo, el penal y los tribunales de familia, lo que realmente supone un perjuicio para las mujeres víctimas de violencia. En relación, como no tenemos tiempo para todo, en relación con la trata, por ejemplo, el comité está muy preocupado porque las medidas que se están tomando pese al plan al cuarto plan de lucha contra la trata no permiten identificar bien, detectar bien a las víctimas, por ejemplo, de trata, y en este sentido hay una serie de recomendaciones. En relación con la participación en la vida política y pública, igualmente, ya lo he comentado anteriormente, medidas disuasorias reales y efectivas para cuando no se están cumpliendo, y no se están cumpliendo en muchos sitios, particularmente a nivel local, esto no se cumple. Además de que otras mujeres de grupos desfavorecidos no pueden acceder a la vida pública y política. En relación con la educación, ahí hay cuestiones importantes. Las mujeres romaníes, las niñas romaníes, las niñas con discapacidad, por ejemplo, tienen dificultades importantísimas. En el empleo, pues ustedes lo conocen, por ejemplo, la brecha salarial, la falta de medidas más contundentes para luchar contra el acoso sexual y la violencia sexual en el lugar de trabajo, o, por ejemplo, el acceso al mercado de trabajo de grupos desfavorecidos de mujeres es importante. El tema del trabajo informal, pese a la legislación importante que han sacado adelante sobre el tema de los cuidados, todavía ahí queda mucho por hacer. En materia de salud, por ejemplo, el derecho al aborto no está garantizado de facto para las mujeres, por ejemplo, de grupos desfavorecidos, o el hecho de que los servicios de obstetricia o de salud mental no estén disponibles apenas en todo el territorio, sino solamente en las principales ciudades. A nivel del empoderamiento económico, llama mucho la atención el tema de la falta de apoyo, por ejemplo, de protección familiar y acceso a la vivienda de mujeres, de madres solteras, de las mujeres mayores, de las mujeres romaníes, de las mujeres con discapacidad. Esto es importantísimo. De grupos desfavorecidos, además de las mujeres rurales, se hablan de esas mujeres con discapacidad, romaníes, etcétera. Yo insisto en el hecho, a propósito de las mujeres con discapacidad, tengan ustedes en cuenta que hay 1.800.000 mujeres con discapacidad en el Estado parte, es decir, 1 de cada 5 mujeres es una mujer con discapacidad y no hay política pública ni legislación concreta hacia ellas. La esterilización forzada, la institucionalización, la falta de independencia económica y acceso a la educación, al empleo, a la vivienda, son cuestiones que se dan claramente en estas mujeres. Para concluir, el comité le señala al Estado parte una serie de cuestiones fundamentales que tienen en la parte de seguimiento, en donde tendrán que reportar al comité en un plazo de 2 años, además de que le pide que ratifique la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, una cuestión fundamental porque otro problema que hay en el Estado parte es la situación de las mujeres migrantes. Es fundamental que el Estado considere la posibilidad de ratificar ese tratado. Muchísimas gracias, perdonen por la extensión.
tienen ustedes aquí las observaciones finales a su disposición. Gracias. Muito obrigada, Sra. Relatora, pela importante análise que nos deixa e pelos pontos críticos identificados que urgem que o Estado português possa colmatar e que a Assembleia da República estará particularmente atenta para corrigir, melhorar aquilo que tem que ser efetuado nos domínios que muito claramente e cristalinamente também aqui identificou. Eu vou então dar agora a palavra aos grupos parlamentares. Inicio pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro, 4 minutos. Muito bom dia. Cumprimento especial à nossa relatora Ana Pelaes, ou Navaes, à Sara Casas, também aqui presente, e obviamente às incansáveis colegas da Plataforma para os Direitos das Mulheres, a Ana Sofia Fernandes e a Alexandra Silva, por sempre nos acompanharem e continuarem determinadas em trabalhar em conjunto, em contexto de comunidade, por esta causa que é de todas as pessoas. Agradecer-vos este relatório. Temos muita pena, o facto de estarem aqui e nós termos acesso a ele, temos muita pena, de facto, de não conseguirmos ter tempo para o analisar devidamente. Percebemos, e daquilo que pude retirar da vossa apresentação, que existem orientações que já vêm sido dadas no âmbito dos anteriores relatórios da Convenção, ou seja, Portugal, há que dizê-lo que nos últimos anos, e principalmente desde 2015, registou avanços na área legislativa e também nas reformas legislativas e nas iniciativas políticas, contudo, ainda subsistem muitas áreas que acabam por ser, que se repetem naquilo que foi o anterior relatório, apesar destes avanços. E eu destacaria, e dizer-vos que obviamente tomamos boa nota destas recomendações e que uma das observações que fizeram, e que também fizeram no outro relatório e nos anteriores, e que obviamente só assim é que conseguimos passar essa mensagem, é o facto de difundir estas recomendações, passar para a comunicação social, para todas as áreas em que possamos melhorar, de facto, aquela que é esta análise. Eu só chamo a atenção, de facto, para a questão, a importância da existência da Convenção, no contexto do bem-estar do mundo e causa da paz, a necessidade máxima da participação da mulher em igualdade com os homens e em todos os domínios da vida pública e política. Ao nível das reformas e dos aspectos positivos que realçaram, já os elenquei, as reformas legislativas, maiormente a partir de 2019, as reformas legislativas de acesso 2019-2016 também, com a interrupção voluntária de gravidez, o acesso à procriação medicamente assistida, e depois ao nível das iniciativas políticas destacam, e bem, porque é um instrumento em que estamos efetivamente a trabalhar, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030, e que temos vindo a trabalhar com todas as ONGs e inclusive aqui ao nível de instrumentos também, que possamos melhorar esta estratégia para prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica, a discriminação sexual, a igualdade de género e expressão de género e orientação sexual. Relativamente às preocupações que elencaram no vosso relatório, de facto, preocupa-nos a questão dele não estar, portanto, da Convenção, a aplicação da Convenção estar ainda em processo nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Também tomamos boa nota disso e estamos a trabalhar nesse sentido. A definição da igualdade e não discriminação, muito importante, porque é aquilo que fazemos, a tentativa de apostarmos na prevenção, mas ao mesmo tempo
passarmos esta mensagem desta distinção do género e do sexo e, portanto, que é necessária continuar em todos os fóruns. E não falamos só no âmbito da prevenção, estamos atentos a elas. O acesso à mulher à justiça e as questões da justiça estão prementes também neste relatório e, eventualmente, e em outros, como sabemos, nomeadamente o relatório greve, e, portanto, é algo também que nos preocupa. E a questão da transversalidade, que também referiram no vosso relatório, da transversalidade da área da igualdade de género em todas as políticas e as questões da interseccionalidade, da violência e discriminação contra a mulher, que efetivamente também nos regem na nossa intervenção. Agradecer uma vez mais a vossa participação e pela nossa parte fica aqui o compromisso que vamos divulgar e tomaremos boa nota destes pontos fundamentais para que até ao próximo relatório eles possam ser melhorados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Passo ao Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, para o uso da palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria cumprimentar a Sra. Relatora, a doutora Ana Pelaes Narvaez, e agradecer a sua presença nesta subcomissão, assim como da doutora Sara Casas, e estender os cumprimentos também às senhoras da Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres. A exposição foi bastante clara e dizer que as considerações que são feitas ao Estado português também nos preocupam. Estamos a fazer progressos, mas ainda temos um caminho a percorrer até que todas as formas de discriminação contra as mulheres sejam eliminadas. E neste sentido é fundamental assegurar, como é sustentado nas recomendações, que a discriminação contra as mulheres e as suas formas agravadas e interseccionais sejam adequadamente consideradas na legislação e nas políticas em benefício, em particular, das mulheres em situação de maior vulnerabilidade. E lamentar, muito em concreto, que, por exemplo, os planos sectoriais para a igualdade, violência e tráfico de seres humanos e LGBT, que terminaram a sua vigência em dezembro de 2021, ou seja, há mais de um ano, ainda não foram renovados. Ora, uma vez que o tempo que temos de intervenção é limitado, queria debruçar-me na área da justiça. Desde logo porque o direito de acesso das mulheres à justiça é essencial e fundamental. As mulheres precisam de ter acesso à justiça para conseguirem garantir a realização e o cumprimento de todos os direitos protegidos pela Convenção. Este é, a nosso ver, um elemento fundamental do Estado de Direito e de boa governação. Aliás, o direito à justiça é multidimensional, engloba diversos fatores, desde logo uma tutela jurisdicional efetiva, disponibilidade, acessibilidade, boa qualidade, previsão de vias de recurso para as vítimas e prestação de contas por parte dos sistemas de justiça. E ao lado dos fatores referidos, é necessário acrescentar outros fatores que maioritariamente dificultam o acesso das mulheres à justiça e que incluem, por exemplo, o analfabetismo, o tráfico de mulheres, estatuto de requerente de asilo, migrações, afastamento geográfico, privação de liberdade, doenças, incapacidades e preconceitos face a mulheres que lutam pelos seus direitos. Portanto, vimos nas recomendações em relação à justiça, além de se efetuarem campanhas de sensibilização dirigidas aos grupos de mulheres desfavorecidas, também se recomenda que se garanta que todas as mulheres, em particular as que têm recursos limitados e as que pertencem a grupos desfavorecidos, tenham acesso à assistência jurídica gratuita e que simplifiquem os procedimentos administrativos. E, nesse sentido, gostava que a senhora relatora nos falasse mais em concreto sobre estas recomendações relacionadas com a justiça, que também consideramos fundamentais. Noutra vertente, e muito brevemente, a digitalização acelerada e implementada em resposta à pandemia da Covid-19 veio confirmar que, à medida que mais mulheres e meninas se voltam para os espaços digitais, mais aumenta a ciberviolência de género. Ou seja, verifica-se que as desigualdades estruturais de género que atravessam todas as sociedades também se reproduzem no ciberespaço. E estou a falar de situações como, por exemplo, ciberassédio, ciberperseguição, ciberintimidação, trolling, discursos de ódio, ciberbullying, troca de insultos, revelação de dados pessoais sem consentimento, abuso sexual baseado em imagens. Todas estas situações de ciberviolência de género são cada vez mais uma realidade. Sucede que esta forma de violência de género se tornou numa das mais complexas questões de direitos humanos para mulheres e meninas, dada a quase inexistência de informações sobre as suas características e a falta de instrumentos jurídicos adequados para oferecer proteção às vítimas. Portanto, também neste relatório, no âmbito da violência de género, é mencionada a falta da tipificação no Código Penal da ciberviolência. No entanto, a este respeito,
além das sanções penais, pergunto se não se deve trabalhar também no domínio da prevenção e da proteção das vítimas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada, sobretudo também por ser tão cumpridora no tempo. E então agora dava a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes, do Chega, para o uso da palavra. Senhora Presidente, bom dia. Cumprimentar a senhora relatora e toda a equipa que acompanha. Dizer o seguinte, nós, e para que não exista nenhum elefante na sala, nós, por norma, somos muitas vezes apelidados como um partido machista e que tem um posicionamento machista, etc., que não coincide minimamente com a realidade, mas é uma consequência daquilo que são os dias de hoje e da forma como nos tentam colocar. Nós temos, no entanto, um posicionamento que consideramos que não deve ser a sociedade que deve ser considerada machista ou discriminatória em relação às mulheres. É um problema individual de falta de respeito do indivíduo perante as mulheres e com o qual nós não compactuamos nem toleramos. Tem vindo na sequência de algumas políticas que vão sendo adotadas nos últimos anos e que determinam, no caso de algumas políticas e de algumas visões políticas, que muitas vezes existe quem considere que o indivíduo se sobrepõe à sociedade e acaba muitas vezes por criar esta discriminação. Nós somos daqueles que acreditamos que quem agride não é o homem, é o agressor. Que consideramos que quem agride não é o homem, é um cobarde, no caso concreto da violência doméstica. Temos apresentado algumas propostas relativas à questão da violência doméstica. Achamos que as penas devem ser, de facto, mais pesadas para os agressores, que a proteção à vítima deve ser feita de uma forma cada vez mais eficaz. Não podemos continuar a tolerar que seja sempre a vítima que tem que abandonar a morada de família quando estamos num processo de agressão para poder salvaguardar o seu interesse, os seus interesses ou mesmo a sua saúde mental e física. Concordo com aquilo que disseram no princípio da igualdade de género. Não concordamos minimamente com a questão da ideologia de género, que são assuntos para nós completamente dispares e que têm tido um papel que acaba por muitas vezes misturar os assuntos. O casamento infantil, como foi falado, também nos preocupa muito na adaptação das normas em Portugal e da forma como temos feito, porque existe claramente um problema na nossa sociedade em Portugal em que nos últimos anos temos tido muita dificuldade para não assumir que existe um problema com determinada etnia, não queremos claramente assumir que existe um problema com o casamento infantil e ainda recentemente tivemos o Conselho Superior da Magistratura a emitir um parecer a dizer que o casamento entre crianças emancipa a pessoa, o que é vergonhoso para o Estado de Direito em que vivemos. Já falei da violência doméstica, preocupa-nos também muito, apesar de termos sentido alguns avanços, a questão do cybercrime e a forma como vai existindo, que não é exclusivamente para as mulheres e que existem também com jovens do sexo masculino. É também de lamentar que muitas vezes por questões ideológicas não queremos resolver situações como existem à porta de Lisboa e continuam a existir por questões cultural a mutilação genital. Continua a existir no município onde eu sou vereador. Continua a existir no município de Loures que algumas comunidades continuam a fazer mutilação genital às crianças do sexo feminino, mas com receio de virmos a ser apelidados de racistas ou de xenófobos, não tomamos medidas. Estes direitos de mulheres que também temos receio de tomar medidas quando falamos de determinadas crenças religiosas e que achamos que devemos abrir as portas, aceitando toda a cultura e depois percebemos que algumas dessas culturas tratam as mulheres como objeto, as obrigam a estar tapadas e nós não toleramos isso na sociedade portuguesa. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Nunes. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alma Rivera, do Partido Comunista Português, para o uso da palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente em funções. Eu queria cumprimentar a Sra. Relatora em primeiro lugar e também as demais participantes aqui hoje, nomeadamente da plataforma, agradecer o contributo de todas, diferentes formas aqui para esta luta contra a desigualdade e as formas de violência. Bom, nós também entendemos que temos documentos e planos e objetivos muito ambiciosos, muito positivos e do ponto de vista da planificação achamos que temos instrumentos bons. O problema é que depois também sentimos que falta uma certa avaliação dos impactos das medidas e um acompanhamento no concreto da implementação dessas medidas. E, de facto,
precisamos de compreender que a desigualdade não é por acaso, ela tem razões e não são todas históricas nem culturais, há razões muito efetivas e muito reais e é preciso ir ao encontro dessas mesmas razões e é nesse sentido que nós estamos muito preocupados com a situação que temos hoje, em que temos um aumento visível das desigualdades, com tendência a agravar-se e o que isso terá de impacto também nas violências, que são o expoente máximo ou a face mais visível e mais agressiva da desigualdade. E, nesse sentido, a prevenção seria essencial e, por isso, também nos preocupa muito o depauperamento de todos os serviços que são chamados, primeiro, a detectar, a sinalizar as situações, a acompanhar as situações, mas também do ponto de vista da resolução, do combate propriamente dito e da prevenção da reincidência. Estamos a lutar para ultrapassar algumas dificuldades mais específicas e queria também partilhar convosco essas pequenas, grandes batalhas. Neste momento fez-se uma alteração à legislação, será votada hoje uma alteração no âmbito do processo de divórcio, em que se dá um contributo também para espelhar na legislação uma nova consideração por aquilo que está em causa num caso de violência doméstica, evitando uma desnecessária confrontação entre agressor e vítima no processo de divórcio. Isto é positivo, mas falta muitas outras coisas também. E uma das batalhas que nós temos é relativamente àquela que é a situação de vulnerabilidade económica. Ou seja, é preciso que sejam criadas condições para receber, para saber em primeiro lugar e depois para receber aquele adiantamento da indemnização que está previsto. E nós achamos que deve ser reforçada a verba, mas isso não serve só, porque muitas vezes as pessoas não sabem que têm esse direito. E isso é importantíssimo para garantir uma saída. Em segundo lugar, o reforço do conhecimento sobre os direitos. Da autoridade das condições do trabalho não pode ter um efeito meramente corretivo, quando tem, e, portanto, tem também que contribuir para a divulgação dos direitos, às faltas justificadas, ao direito de transferência, enfim, que não são muitas vezes respeitados. Relativamente à prostituição, temos também uma preocupação muito grande. Foi aprovado, há 2 orçamentos atrás, um projeto piloto. Neste momento, o governo português não sabe o que é que foi feito desse projeto piloto. E, portanto, não há um verdadeiro interesse em combater a prostituição, porque se houvesse, haveria pelo menos uma tentativa de ação, e isso é muito, muito, muito grave, porque é uma assunção de que esse é um problema menor, quando não é, numa situação de crise económica e social, com tendência a agravar-se, como dizia. E, portanto, também nesse sentido é preciso insistir para que avance alguma coisa. E depois, quer dizer, no combate efetivo aos números mais gravosos que nós temos tido. Nós não temos gente suficiente para acompanhar as pulseiras eletrónicas. Portanto, podemos dizer às mulheres, mas depois não é verdade que isso seja que lhes garanta a segurança. Portanto, há coisas muito concretas que precisam de ser solucionadas e nós não podemos falar sempre no abstrato de grandes políticas, depois no concreto não há uma execução das medidas que já existem, quanto mais daquelas que ainda não estão implementadas e que têm que ser implementadas. E, portanto, há de facto muitos problemas que é preciso ultrapassar e, portanto, agradecemos também o contributo que é feito nesta análise, se calhar mais objetiva do que aquela que o legislador tem, que está envolvido e que também nos contribui, dá um contributo importante para afinarmos a pontaria e intervirmos naquilo que realmente é necessário. Muito obrigada. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, pelos vossos contributos e análise que aqui foi feita também em relação ao relatório. E eu debato a palavra à senhora relatora Ana Narvaez para, no fundo, fazer os comentários e dar as respostas que entender convenientes em relação aos assuntos que foram identificados, que vão desde a questão da aplicação nos Açores e na Madeira, das dificuldades que existem nesse domínio, mas também o compromisso político para conseguirmos ultrapassar, as questões relacionadas com a justiça, com o cibercrime,
bem como as questões relacionadas com o emprego, a violência doméstica, mutilação genital feminina, bem como as questões relacionadas com a execução dessa mesma violência doméstica em relação às próprias medidas. Portanto, um conjunto variado de perguntas e de observações que eu lhe peço para o exercício difícil de poder condensar mais uma vez em 10 minutos. E mais uma vez, muito obrigada a todos os grupos parlamentares pelo contributo útil que deram para este debate, que carecia de maior análise e ponderação, tendo em conta a densidade do relatório e das questões que no mesmo estão controvertidas, mas fica a promessa de nos voltarmos a reunir sobre esta matéria seguramente. Senhora Relatora. Gracias por todos los comentarios que han hecho ustedes. Yo querría referirme muy brevemente a 4 cuestiones. La primera es que la CEDAW y su protocolo facultativo son parte del ordenamiento jurídico de Portugal y, por tanto, de obligado cumplimiento aquí en este Estado, de obligado cumplimiento. Es una decisión que tomó el Estado, muy acertada, de comprometerse con este Tratado de Derechos Humanos. Pero lo que hay que saber es que, y estoy segura de que ustedes lo tienen presente, es que la implementación de la CEDAW es de obligado cumplimiento en el Estado parte. Por tanto, lo que llamamos recomendaciones, que lo son la forma de garantizar que se esté implementando de manera adecuada. En ese sentido, creo que es muy importante tomar en consideración ya no solamente la CEDAW en sí y su protocolo facultativo, sino también las recomendaciones generales que tiene el comité. Por ejemplo, una cuestión clara que ha salido es la debilidad que existe todavía en la legislación y en la política pública de lucha contra la violencia contra las mujeres. La recomendación general número 35 ofrece una guía fantástica, es una directriz clara de cómo abordar estas cuestiones. Otra recomendación muy importante, general, muy importante, son todas importantes, pero, por ejemplo, la recomendación número 33 sobre el acceso a la justicia es otra recomendación que debería de tenerse particularmente en cuenta, o la número 38 en relación con la trata y la explotación en el contexto de la explotación sexual, en el contexto de la migración global, por ejemplo. Son directrices que da el comité a los Estados partes y que ayudan a los Estados a implementar la Convención. En segundo lugar, la necesidad de tener claro que la igualdad de género y derechos de las mujeres son una cuestión que tiene que abordar estos dos asuntos. La igualdad de género tiene que estar acompañado de la igualdad de los derechos de las mujeres y no puede sustituir la igualdad de género a ese compromiso por los derechos, la igualdad de los derechos de las mujeres. Esto resulta fundamental. Miren, ustedes tienen una ley, que es la Ley número 4/2018, por la que se establece el marco jurídico de las evaluaciones de las consecuencias en función del género de los actos normativos que tiene el Estado. La sensación que a mí me ha producido cuando he analizado con mis colegas del comité la situación de Portugal es que este análisis de género no se hace considerando también los derechos de las mujeres. Esta es la parte en donde adolece de este enfoque de derechos de las mujeres que está vinculado a la CEDAW, a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Entonces, este enfoque y este análisis de género realmente se tiene que reformular en la práctica para que realmente considere estas desigualdades de facto que están teniendo, que siguen sufriendo las mujeres con respecto a los hombres en Portugal. La tercera cuestión, la pandemia. Muchísimas gracias por referirse a ella. La pandemia es una situación que ha dejado en evidencia que la particular vulnerabilidad y discriminación que han sufrido las mujeres. En ese sentido, tengo que decir que el comité
CEDAW hizo pública una nota, una directriz para todos los estados en relación con cómo abordar las cuestiones de género y derechos de la mujer después de la pandemia, durante y después de la pandemia. Y ahí hay que decir que en todos los fondos de recuperación que ustedes, además, que tiene el Estado, que además son fondos muy importantes, tiene que haber medidas específicas, y esto se dice en las observaciones finales, tiene que haber medidas específicas y fondos concretos dedicados a las mujeres, en donde las propias mujeres, a través de sus organizaciones representativas, puedan participar en el diseño de esas medidas que se deben utilizar con esos fondos de recuperación que tiene el Estado. Y finalmente quería referirme, insisto en que es muy importante que cuando estemos hablando de violencia contra la mujer y nos estamos refiriendo a un compromiso también muy fuerte que tiene Portugal con respecto a esta lucha, por eso ha ratificado también el Convenio de Estambul en 2013 y que entró en vigor en 2014. Vale, pues lo que se necesita realmente es que en esa política pública y en ese marco legislativo que tiene el Estado realmente considere directamente todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta es una debilidad importantísima que tiene el Estado, un Estado con el que me unen muchísimos lazos. Yo nací muy cerquita de aquí, de la frontera de Elvas, soy extremeña y siempre he admirado muchísimo y de verdad les felicito porque hay muchísimas políticas, legislaciones que van ustedes por delante de nosotros, sus vecinos de al lado, pues muchísimos años. A mí me maravilla en ese sentido. Pero creo que aquí hay un reto importante, de verdad, un reto importante en la lucha de la violencia contra las mujeres. Tienen que hacer ese esfuerzo por reconocer en la legislación y en la política todas las formas de violencia contra las mujeres. No solamente la violencia de género o la violencia doméstica, sino todas las formas específicas. Tienen que tipificar el feminicidio como delito, tienen que garantizar y hacer estudios específicos desagregados por factores relevantes que nos permitan conocer cuál es la realidad y cómo poder diseñar mejor política pública que luche contra esta lacra social que afecta al mundo entero. En todo caso, muchísimas gracias nuevamente por haberme recibido y ha sido para mí un placer escucharles y estoy a su entera disposición. Muito obrigada, senhora relatora, muito obrigada à plataforma. O privilégio foi nosso ter esta oportunidade de estar cara a cara com a nossa relatora e podemos também, olhos nos olhos, discutir estas matérias, identificando todos os problemas mais críticos e mais difíceis ou mais estruturais que ainda temos que resolver, bem como, obviamente, também a evidência do salto qualitativo que se tem dado nos últimos anos em relação à produção legislativa. Mas mais importante que leis boas é executá-las bem e é esse trabalho que o Parlamento também tem que fazer, monitorizando e fiscalizando essa mesma execução. Dizer também em nome de todos os grupos parlamentares, e penso que subscrevo o entendimento de todos, que nos trazem aqui matéria abundante e um bom campo de trabalho para que os grupos parlamentares possam realizar eles próprios audições públicas, audições no âmbito do seu grupo parlamentar, soluções legislativas, seja projetos de resolução, aproveitando as recomendações, seja projetos de lei, e aqui também em sede da Subcomissão de Igualdade aprovámos ontem o plano de atividades, onde seguramente estas matérias também serão tratadas, seja em sede de conferência, seja em sede de audições mais detalhadas sobre este domínio em particular. Estamos perante um instrumento, como disse, juridicamente vinculante para o Estado português, um instrumento que tem uma dupla obrigação para Portugal e para todos os Estados contratantes, portanto, de eliminar todas as discriminações baseadas no sexo e de assegurar a igualdade entre homens e mulheres em todas estas áreas. Esta dupla obrigação e o caráter vinculativo da Convenção obriga-nos, obviamente, a olhar para esta matéria com particular atenção e, sobretudo, dar-lhe a eficácia jurídica e a vinculação que
a mesma exige. Mais uma vez, em nome da Subcomissão da Igualdade, agradecer a vossa presença e à senhora relatora em particular o trabalho de excelência que tem vindo a realizar nesta área e neste domínio, bem como este 10º periódico relatório que mereceu toda a nossa melhor atenção, e à plataforma que fará também o relatório Sombra e que se dedica a esta matéria, e à Convenção em particular, o nosso muito obrigada pelo trabalho que realizam diariamente em prol da igualdade, dos direitos das mulheres. E mais igualdade significa mais democracia. É isso que pretendemos ainda, melhor democracia com a igualdade de género em todos os domínios. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu pedi só uma fotografia do grupo para registarmos este momento e pedi aos serviços que nos apoiassem então para tirarmos a fotografia. Obrigada. Estou aqui a tentar subir a capa. Olha, boa. Então, nós podemos tirar e depois... Eu também posso dar. Então, com licença, senhora deputada. Muito bem. Depois posso tirar também. Então, se fizerem esse favor. Por favor. Estamos só a pôr na capa. Están esperando para poner la portada en el PowerPoint que os desde atrás adelante.